Olá a todos, retomando a nossa maratona da ICEFEP, teremos agora uma mesa redonda com o título Diagnóstico Avançado, a procura da etiologia secundária. E como coordenador dessa mesa, teremos o Dr. Félix José Álvares Ramires, que é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico da Unidade de Miocardiopatias do Instituto do Coração, bem como coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca do HCOR. E como debatedor, teremos o Dr. João Manuel Rossi Neto, responsável pelo ambulatório de disfunção ventricular e transplante do coração do Instituto Dante Pazanese e doutor em ciências pela USP. Félix, prazer revê-lo. Olá, Albuquerque, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo hoje. Hoje é um dia maravilhoso para aprender insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e nós vimos hoje, logo no começo da manhã, uma apresentação fantástica da epidemiologia, né, Albuquerque? Então, nós sabemos o quanto é importante a gente estar aqui hoje, nesse dia, aprendendo muita coisa em relação a ICEFEP. É um prazer estar aqui com o João Manuel, debatendo essa mesa, junto com dois maravilhosos palestrantes, e vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira apresentação, e eu chamo a atenção dos senhores que as perguntas podem ser enviadas pelo chat, para que a gente possa, no final dessa sessão, estar aproveitando esses dois maravilhosos palestrantes e o nosso debatedor para tirar todas as dúvidas em relação a essas apresentações. Lembrando que nesta sessão agora vamos estar identificando algumas possíveis doenças miocárdicas que levam à insuficiência cardíaca e mantêm a fração de ejeção preservada. A primeira apresentação é do professor Fábio Fernandes. O professor Fábio é conhecido de todos, é o professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, é o diretor da Unidade de Miocardiopatias e Doenças da Aorta do INCOR, e que vai nos falar sobre um paciente com hipertrofia ventricular e ICEFEP. Professor Fábio. Olá, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo honroso convite de poder discutir sobre o tema hipertrofia e insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada. Eu sou Fábio Fernandes e esses são os meus conflitos de interesse. Quando nós falamos em hipertrofia cardíaca, a hipertrofia não é uma doença, mas sim uma síndrome, na qual várias etiologias podem levar ao comprometimento da hipertrofia cardíaca. Entre elas, gostaria de ressaltar o envelhecimento, sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão, principalmente respostas adaptativas aos exercícios e principalmente as miocardiopatias, ressaltando a miocardiopatia hipertrófica e as doenças de depósito. Quando nós falamos em hipertrofia, principalmente, nós temos que pensar não só na parte central, como principalmente a parte periférica. E, recentemente, nós temos alguns padrões de hipertrofia, principalmente que podem acontecer em indivíduos idosos, que ela é considerada principalmente uma hipertrofia excêntrica, na qual existe um enrijecimento vascular, e esse enrijecimento vascular que vai levar ao desenvolvimento de hipertrofia. E muitas vezes isso pode estar associado com arritmias atriais e insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada, por causa que ocorre também além de distensão atrial e arritmias como fibrilação atrial. Já a obesidade ou a sobrecarga de volume, cada 100 gramas de tecido adiposo, existe uma sobrecarga de volume de 2 a 3 ml. Então, se a gente tem um paciente obeso com mais de 100 quilos, ele vai ter uma sobrecarga de volume de 2 a 3 litros. Isso leva a uma hipertrofia também concêntrica, consequentemente não tem tanto enrijecimento arterial periférico, mas sim uma sobrecarga de volume, e essa sobrecarga de volume pode associar à hipertrofia cardíaca. Quando a gente fala em hipertrofia, principalmente do idoso, nós sabemos que o remodelamento estrutural ele acontece em vários compartimentos, desde as células endoteliais, com aumento da camada íntima, diminuição de metaloproteinase, diminuição de elastina e principalmente com aumento da fibrose miocárdica, e tanto intersticial como vascular. Além disso, essa proliferação de matriz e diminuição do remodelamento das metaloproteinases vão causar esse enrijecimento arterial. E esse enrijecimento arterial que pode levar ao desenvolvimento de hipertrofia. E é um exemplo clássico que acontece nesse estudo, que avalia a onda de pulso. Então, nós temos um indivíduo normal, jovem, que não tem um enrijecimento vascular, ele tem uma onda de
pulso normal. Já o indivíduo idoso, ele tem um aumento da onda de pulso. E essa onda de pulso, ela é tanto maior quanto o aumento da idade, e isso causa um remodelamento estrutural vascular, que consequentemente o remodelamento estrutural que vai levar à insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. É muito comum nós encontrar mulheres na faixa de seus 70 anos com hipertensão ou diabetes que têm essa alteração de remodelamento vascular e consequentemente um remodelamento estrutural. Quando nós estamos frente a um paciente que apresenta insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada e que apresenta hipertrofia ventricular, nós devemos sempre utilizar o ecocardiograma. E o ecocardiograma permite inferir 3 possibilidades diagnósticas: a cardiopatia hipertensiva, como nós comentamos anteriormente, a cardiopatia hipertrófica e as doenças de depósito, que serão temas de outra aula. Frente à cardiopatia hipertrófica, ela foi descrita pelo professor Donald Thier, em que ele já chamava a atenção que existia um aumento da hipertrofia cardíaca e também existia uma correlação principalmente com a parte genética. Nós sabemos que a cardiopatia hipertrófica é uma das cardiopatias mais prevalentes, uma volta de 1 para 500, 1 para 600, e o que chama atenção? 1/3 deles são diagnosticados e 2/3 não são diagnosticados. Então, na verdade, ela pode ser muito mais prevalente do que a gente imagina. E antigamente, ela era considerada como a amiloidose uma doença que era pouco estudada e pouco conhecida. Tanto é que hoje alguns editoriais chamam essas doenças que se originaram das trevas, chamando a atenção da cardiopatia hipertrófica como uma alteração em 2/3 dos pacientes com uma alteração genética, que leva a uma hipertrofia e que pode levar tanto a arritmias, como principalmente insuficiência cardíaca e principalmente disfunção diastólica e, consequentemente, arritmias atriais. Quando a gente compara a cardiopatia hipertrófica, antigamente era uma doença que tinha um prognóstico muito reservado, mas o tratamento contemporâneo dela, principalmente com diagnóstico precoce e um tratamento adequado, ela praticamente tem uma sobrevida igual à população normal. Quando a gente fala em cardiopatia hipertrófica, nós não falamos somente de hipertrofia ventricular, mas sim também de fibrose. E essa fibrose que é um dos principais determinantes do remodelamento estrutural miocárdico que apresenta e que elevará ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse estudo clássico desenvolvido pelo grupo do professor da Harvard, mostra que quando comparados indivíduos controles e pacientes que já apresentam mutação com fenótipo negativo, já apresentam um aumento de fibrose miocárdica representada por essa determinação de peptídeos, por dosagem de peptídeos do colágeno. E já em pacientes que apresentam hipertrofia miocárdica com fenótipo de cardiopatia hipertrófica, tem muito mais fibrose miocárdica, mostrando que a doença, sim, é uma doença progressiva. Esse foi um trabalho desenvolvido no grupo de miocardiopatias do INCOR, do Dr. Edmundo Arteaga, Dr. Maurício Bernstein, em que ele comparou que aqueles indivíduos que tinham mortalidade, tinham mais insuficiência cardíaca, eram aqueles que tinham mais fibrose miocárdica, representada pelo tricômico de Masson, como fibrose miocárdica intersticial, representada em vermelho, quando comparadas ao laranja, que eram células miocárdicas. A ressonância também é um método que auxilia muito na interpretação do remodelamento estrutural cardíaco na cardiopatia hipertrófica, mostrando também como marcador de risco, ou seja, aqueles pacientes que têm fibrose acima de 15% têm maior risco de mortalidade e, consequentemente, maior fibrose também, maior risco de insuficiência cardíaca. Um outro trabalho que nós fizemos, avaliando esse grau de disfunção diastólica que os pacientes com cardiopatia hipertrófica tinham, nós utilizamos a análise do ENT-proBNP. E nós vimos que os pacientes com cardiopatia hipertrófica já apresentavam um ENT-proBNP muito elevado, de 1.290, quando comparado ao grupo controle. E nós utilizamos a dosagem do ENT-proBNP como screening em familiares com a doença. Então, a gente observa que o ecocardiograma tinha uma curva ROC de 0,98 e quando a gente utilizava análise genética junto ao NT-proBNP, também uma super curva, mostrando que a disfunção diastólica estava precoce, mesmo em indivíduos que estavam genótipo positivo e fenótipo negativo, mostrando que era um bom marcador. Um paciente que apresenta cardiopatia hipertrófica, nós observamos 3 padrões: o indivíduo que não tem obstrução, o indivíduo que tem obstrução em repouso e o paciente que tem uma obstrução provocada. E o que chama atenção? Aquele paciente que tem uma obstrução já em repouso tem uma pior curva vectorial para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, que comparado àquele que não tem obstrução e aquele que tem uma obstrução latente quando é provocada
com manobras como dobutamina, pós-extrasístole. Então, a obstrução é um marcador de insuficiência cardíaca em pacientes com cardiopatia hipertrófica. Então, aqueles indivíduos que não têm obstrução têm um risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada de 1,6% ao ano. O que tem uma obstrução provocada com drogas, praticamente 3,2% ao ano, e o que tem obstrução tem 7,4% ao ano. E hoje nós sabemos que a cardiopatia hipertrófica é uma doença que é uma alteração do sarcômero, é uma hipercontração e um hiperrelaxamento. Então, num paciente que tem um indivíduo normal, ele tem principalmente as actinas, miosinas, eles ficam a 40%, 50% no estágio chamado off, sem contração. Já no indivíduo com cardiopatia hipertrófica existe essa hipercontração, hiperrelaxamento, isso que é uma característica fisiopatológica importante da doença que leva ao desenvolvimento da hipertrofia. E hoje nós temos drogas que podem atuar no remodelamento estrutural, diminuindo a hipertrofia e, consequentemente, a fibrose. E um exemplo clássico dessa droga é o Mavacantem. O Mavacantem é uma droga que ele foi desenvolvida para diminuir principalmente o desenvolvimento de hipercontração, que ele atua na ATPase, diminuindo a força de contração e, consequentemente, isso vai dar uma diminuição da hipertrofia e, consequentemente, da fibrose. Esse é um trabalho experimental em ratos, antes do desenvolvimento de hipertrofia, no animalzinho não tratado, existia uma fibrose miocárdica intersticial, representada em azul, e uma hipertrofia. Já o animal tratado não tinha remodelamento, não tinha fibrose e também não tinha hipertrofia, e quando a gente compara o desarranjo, não existia um desarranjo. Então, por que essa droga ela causa uma diminuição da força de contração e da diminuição do relaxamento, mostrando exemplificadamente isso, porque ele diminui a ATPase, agindo na fisiopatologia da doença. Já existe um estudo, que foi o estudo da Explorer, que utilizou o Mavacantem em pacientes com cardiopatia hipertrófica obstrutiva, mostrando que naqueles pacientes tratados com Mavacantem, o objetivo era uma melhora da capacidade funcional e os objetivos secundários, melhoras de NT-proBNP e diminuição da obstrução, e o que ele observou que no grupo tratado com Mavacantem houve uma melhora da capacidade funcional nos pacientes tratados, principalmente também com uma redução do grau de obstrução dos pacientes. Então, quando a gente observa em termos de fisiopatologia da doença, existe uma melhora da capacidade funcional representada pelo teste ergospirométrico e uma queda principalmente de quase 50 milímetros nos pacientes que tomaram Mavacantem com relação à obstrução. E quando a gente observa no grupo tratado, a gente vê que o grupo que utilizou Mavacantem, existe uma queda do gradiente de 84 para 38 e no placebo praticamente normal, mantendo o grau de obstrução. E quando a gente observa o corte de 50 milímetros, que são cortes para procedimentos intervencionistas, a gente observa que o grupo Mavacantem houve uma melhora importante, tanto no gradiente em repouso, queda de NT-proBNP, queda de troponina e a fração de ejeção praticamente mantendo normal. Já o trabalho que avalia o remodelamento miocárdico estrutural, houve uma diminuição da massa, diminuição da hipertrofia e mostrando que não houve diferença na fibrose, mas também o tempo do tratamento foi apenas poucas semanas. E quando se observa a qualidade de vida, observa que a droga, sim, foi uma das melhores qualidades de vida, de 9,1, mesmo quando compara com o DAPA, Heart Failure, Paradigm e até o MADIT, mostrando que é uma droga que pode melhorar, sim, o tratamento de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. E para terminar, lembrando que a cardiopatia hipertrófica não é uma etiologia, é uma síndrome, e a grande maioria dos pacientes apresentam mutações, 40% a 60%, uma pequena porcentagem tem as fenocópias, e dessas fenocópias a gente tem doença de glicogênio, a gente tem as amiloidoses, que será o tema da próxima aula, e isso é muito importante, porque elas podem simular outras doenças. Então, nem tudo que é hipertrofia é cardiopatia hipertrófica, é cardiopatia hipertensiva, mas podem ser doenças de depósito. Isso é importante, dependendo da faixa etária que isso acontece, que vai ser o tema da próxima aula, e também o risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, e cabe a nós clínicos avaliarmos métodos que possam diferenciar pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada e hipertrofia. Um exemplo clássico desses é a ressonância, mostrando que aqueles pacientes que têm um mapa T1 elevado
podem ter amiloidose, podem ter fibrose, e mapa T1 baixo pode ter Fabry ou depósito de glicogênio. E cabe a nós, como clínicos, identificarmos quem são esses pacientes para um tratamento adequado. Mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite. Muito bom, Fábio. Muito obrigado pela apresentação. E nós vemos o quanto é importante ficarmos atentos aos fenótipos de apresentação da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada para não passarmos desapercebidos em algumas etiologias tratáveis. E isso é o tema da próxima aula, que quem vai nos apresentar é o professor Otávio Rizzi Filho, professor, todos conhecem o professor Otávio Tavico, é professor da Unicamp, do Departamento de Cardiologia da Unicamp, foi fellow do Brigham, da Harvard Medical School, e também fez Master em Public Health naquela universidade. É uma honra ter o Tavico aqui falando. Será que pode ser cardiopatia infiltrativa, esse nosso paciente com CFEP? Otávio? Olá a todos, meu nome é Otávio Rizzi Coelho Filho, eu sou professor de cardiologia da Unicamp, e para mim é uma honra estar aqui participando desse simpósio sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Gostaria muito aqui de agradecer à comissão organizadora pela indicação do meu nome para discutir um assunto que é tão interessante, que é justamente quando nós devemos pensar em cardiomiopatia infiltrativa e como fazer esse diagnóstico. Aqui estão listados os meus potenciais conflitos de interesse. Eu não tenho nada relevante com essa apresentação. Eu gostaria de começar a minha aula com um rápido caso clínico que talvez exemplifique a dinâmica, as dificuldades e os desafios da gente fazer diagnóstico de doença infiltrativa em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Então, esse é um paciente de 59 anos, sexo masculino, natural da região de Campinas, que começou com um quadro de intolerância ao calor e ao exercício, veio encaminhado da clínica médica para investigação de palpitação e um eletrocardiograma alterado. Ele apresentava restrição ao exercício e queixa de dispneia, negava ser hipertenso, diabético, dislipidêmico ou ter outros fatores de risco, mas tinha uma dica interessante. Ele tinha tido um AIT há 3 anos, e dentre as doenças que podem dar infiltração no coração, uma delas tem associação, por exemplo, com evento vascular prévio, sem fator de risco. Esse paciente, então, realizou um eco, o eco tinha hipertrofia, como está mostrando aqui, fração de ejeção era preservada, tinha disfunção diastólica, o laboratório mostrou uma proteinúria com filtração glomerular preservada e o BNP elevado. Então, nós pensamos, vamos fazer uma ressonância do coração para investigar melhor o que está acontecendo nesse coração. Está aqui a ressonância que confirmou a fração de ejeção preservada, a hipertrofia concêntrica, com septo de 23, parede posterior de 18, mas a gente fez a caracterização tecidual com o mapa de T1. E o mapa de T1 mostrou um valor baixo, confirmando a presença de uma doença de depósito, mas de depósito que diminui o valor de T1, e aí ficou confirmado depois com as investigações subsequentes que se tratava de um paciente com doença de Fabry. Então, esse exemplo realmente mostra para a gente que nós temos que começar a pensar em doenças infiltrativas nesses pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Eu vou começar a minha apresentação com uma rápida definição, em seguida vou passar por classificação, diagnóstico e vou então concluir. Do ponto de vista de definição, é importante a gente entender o que é a cardiomiopatia infiltrativa. É um grupo de condições e doenças que se caracteriza pela deposição de substâncias anormais no músculo cardíaco. Isso vai levar a uma série de alterações fisiológicas, principalmente com aumento da rigidez e dificuldade da dilatação e relaxamento dos ventrículos, né? Os ventrículos têm uma dificuldade de relaxar. O grande desafio das doenças infiltrativas, e aqui eu tenho 2 fotos, A e B, têm fenótipos muito parecidos. Um trata-se de amiloidose e outro de um paciente com miocardiopatia hipertrófica. Veja que macroscopicamente e fenotipicamente essas doenças são muito parecidas. Então, é muito interessante usar dados clínicos, porque muitas dessas doenças têm informações clínicas que já indicam, por exemplo, o diagnóstico, como no nosso exemplo, intolerância ao calor, AIT sem causas pré-existentes. Isso é um indício muito forte de doença de Fabry. E assim como na doença de Fabry e na amiloidose, em todas as outras doenças infiltrativas,
vão existir, de fato, indícios na história que vão nos ajudar. Além disso, os métodos de imagem avançada, eu vou mostrar para vocês, podem ser muito úteis nessa diferenciação. Um outro ponto fundamental, talvez, e de início, seja fazer uma diferenciação da cardiomiopatia restritiva verdadeira com a pericardite constritiva. Para isso, talvez a melhor maneira seja utilizar o estudo invasivo, a cateterização do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Ambas as condições, de fato, têm pressões de enchimento aumentado, mas veja que interessante que na cardiomiopatia restritiva não existe a interdependência da pressão do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo na inspiração e na expiração. Esse é um ponto fundamental para a gente já excluir doenças de pericárdio, para daí pensar em doenças infiltrativas. Do ponto de vista de classificação, eu gosto muito desse documento publicado no JACC em 2018, que já divide as cardiomiopatias infiltrativas naquelas que têm aumento da espessura e espessura normal. As que têm espessura normal, vale a pena salientar endocardiomiofibose, radiação e aumento da sobrecarga de ferro e também a causa idiopática. As que têm aumento da espessura, entra aí a amiloidose, né, como uma causa importante, e as doenças de depósito, como do exemplo que eu iniciei a aula, que tratava-se de uma doença de Fabry, né, quando existe o acúmulo, principalmente da globotriacilceramida no miocárdio, e assim levando às alterações. Em relação às etiologias, a gente gostaria de salientar que, de fato, as doenças de depósito, além de Fabry, existe Danon, Pompe, Gaucher, a própria sobrecarga de ferro, as doenças infiltrativas, amiloidose, sarcoidose e outras causas mais raras, e dentre as idiopáticas e as não infiltrativas, existe até a esclerose sistêmica como uma possível causa. Do ponto de vista de diagnóstico, eu acho que é fundamental a gente reconhecer que é um diagnóstico desafiador. Aqui eu trago um pouquinho da nossa experiência no ambulatório de cardiologia da Unicamp de miocardiopatias. Então, todos os nossos pacientes, a gente usa o eletrocardiograma. Eu costumo dizer que nas miocardiopatias o eletrocardiograma ressurgiu como algo muito importante. Algumas doenças vão ter baixa voltagem, como a amiloidose, outras vão ter PR curto, bloqueio de ramo direito, como a doença de Fabry, e outras vão ter as suas alterações características. O eco é fundamental, biomarcadores, e em alguns casos, egoespirometria e ressonância podem ser úteis. A dica que eu gostaria de deixar para todos os senhores é que, na grande maioria das vezes, as doenças de depósito infiltrativas, elas têm um acometimento multissistêmico, doença de Fabry, amiloidose e até mesmo a sarcoidose. Então, a dica talvez esteja numa história clínica muito bem feita, ver se tem acometimento ocular na pele, no sistema nervoso, também nos rins. Por isso, faz-se necessário ter uma organização de um atendimento em equipe multidisciplinar. No nosso serviço, a gente necessariamente, esses casos suspeitos, passam por nefrologista, geneticista, neurologista, dermatologista e oftalmologista, além de nós cardiologistas. Fica muito difícil o cardiologista tentar fazer essa abordagem isoladamente e cada vez mais os ambulatórios de miocardiopatia estão, de fato, tendo essa experiência como nós. Então, essa equipe multidisciplinar envolve o neurologista, o oftalmologista, o nefrologista, o dermatologista e, eventualmente, o geneticista. Do ponto de vista de imagem, eu acho que o eco é a primeira imagem que vai ser utilizada. Aqui eu trago um exemplo do apical sparing, que é muito útil, por exemplo, para amiloidose, e sem dúvida nenhuma é o eco que vai mostrar espessura, disfunção diastólica, aumento dos átrios e, eventualmente, até aquele aumento de refringência, que é uma característica das doenças infiltrativas. A ressonância com realce tardio talvez uma modalidade que não pode deixar de ser feita, é claro que respeitando contraindicação ao uso do contraste com insuficiência renal. De cara, a gente consegue diferenciar em doença isquêmica de não isquêmica e lembrar que a doença de Fabry tem uma fibrose na parede inferolateral, a amiloidose, um realce subendocárdico, e a sarcoidose e outras causas infiltrativas vão ter também suas características que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente.
Recentemente, um grupo que estuda muito a amiloidose mostrou que nós não precisamos necessariamente injetar contraste para fazer diagnóstico da infiltração amiloide. Nós podemos, por exemplo, utilizar o T1 nativo. Muitos pacientes têm insuficiência renal, então a gente pode fazer essa diferenciação sem necessariamente precisar de injetar contraste. Se o T1 nativo acima de 1164, provavelmente trata-se de amiloidose. Lembrar que a amiloidose é uma doença mais comum do que a gente pensa, sobretudo a causa não hereditária ou, digamos assim, senil e selvagem. Então, pacientes idosos com CFEP, com estenose aórtica, e aqui, num simpósio de CFEP, isso é muito importante, pode existir até 25% de pacientes com amiloidose por trânsito de retina, aumentando ainda mais a importância dessa condição. A ressonância, para diferenciar, por exemplo, a amiloidose e outras doenças infiltrativas da doença de Fabry é muito interessante. Aqui um exemplo do realce típico da doença de Fabry, é um realce na parede inferolateral, que não respeita território vascular e foi já descrito por muitos autores. O T1 nativo, junto com o ECV, ajuda a gente a diferenciar todos esses grupos de doenças, e muitos aqui têm doenças infiltrativas. Veja, doença de Fabry, acúmulo de ferro e a amiloidose. A amiloidose se caracteriza por T1s muito altos, ECV muito altos. A doença de Fabry, T1 baixo, porque o glicoesfingolípide, a globotriacilceramida, é um tecido gorduroso que diminui o T1. Então, a gente pode, jogando com T1 e ECV, diferenciar dentre as doenças infiltrativas, por exemplo, ferro, amiloidose e doença de Fabry de maneira muito característica. Recentemente, um grupo da Inglaterra mostrou para a gente que, usando essa caracterização tecidual, por exemplo, a gente consegue diferenciar doença de Fabry, de sarcoidose, de sobrecarga de ferro e de amiloidose. Amiloidose, realce tardio subendocárdico difuso, o ferro, um T2 estrela diminuído, a doença, a sarcoidose, com realces bem pontiformes e densos, e a doença de Fabry com o T1 nativo baixo, né? E por que a gente se interessa tanto por, de fato, diagnosticar essas doenças de depósito ou infiltrativas? Porque algumas delas têm tratamento, então é importante buscar a causa específica. Aqui é um exemplo da importância de se detectar a doença de Fabry. Quando a doença de Fabry é detectada precocemente, quando eu não tenho fibrose, eu consigo reduzir a massa do ventrículo esquerdo com a reposição enzimática. Quando isso acontece em pacientes que já têm fibrose avançada, isso não acontece, a resposta não é tão boa como a gente imagina. De maneira semelhante, por exemplo, o acúmulo e a sobrecarga de ferro, quando diagnosticada pela ressonância, como está mostrando aqui, um T2 estrela bem baixo, muito ferro acumulado no miocárdio, eu detecto quem tem uma taxa de eventos maior. E olha que interessante, só a título de exemplo, os pacientes com talassemia na Inglaterra, depois do uso do T2 estrela e da reposição, e na verdade, do uso de drogas que fazem a quelação do ferro, mudou drasticamente a mortalidade desses pacientes. Então, por que a gente busca causas infiltrativas específicas? Porque alguma delas tem tratamento, e esse tratamento pode mudar a evolução desses nossos pacientes. Então, em conclusão, as cardiomiopatias infiltrativas são um grupo diverso de condições clínicas que se caracterizam, então, pela infiltração de substâncias anormais no miocárdio. Algumas dessas condições são raras, o diagnóstico pode ser desafiador. Dados clínicos aliados a métodos de imagem são fundamentais para fazer o diagnóstico, e nós temos que buscar as causas específicas, porque algumas delas, como alguns exemplos que eu mostrei aqui, têm tratamento específico. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, professor Otávio, mais uma vez, obrigado por trazer à tona de maneira tão clara algumas doenças do miocárdio que podem cursar com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. João, é com você agora, você é o nosso debatedor, agora vamos explorar os nossos palestrantes, e lembro aos senhores que podem enviar perguntas pelo chat. Bom, gente, prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou cada vez mais aprendendo sempre que eu ouço vocês falarem. Mas eu vou ser o clínico velhão, o clínico chato, o clínico que está confuso, porque a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela tem um problema muito sério, que é o seu diagnóstico.
né? Uma incidência de 30% a 70%, ela já passou para a insuficiência cardíaca diastólica, depois insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, depois com fração de ejeção preservada. Finalmente, agora a gente fala em fenótipo, e tudo isso só vem complicar um pouco mais a cabeça do clínico que não é especialista em miocardiopatia. A minha pergunta, primeiro para o Fábio, a gente sabe que a hipertrofia, uma das principais causas é a hipertensão, e hoje a insuficiência cardíaca ela tem algumas coisas em termos de fenótipo na sua classificação. Apesar que as diretrizes dizerem que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ela tem que ser excluindo as causas secundárias ou causas que podem mimetizá-la, como é que a gente vê a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e hipertensão? Que eu acho que é o mais comum, né? Tá mute. Desculpa. Queria agradecer mais uma vez o convite e dizer, estando numa mesa desse nível, para mim é um motivo de alegria com o Félix, com o João, com o Otávio. Muito obrigado. É uma excelente colocação. Muitas vezes, quando a gente trata um paciente, né, com insuficiência cardíaca, muitas vezes o que a gente aprendia, quando nos velhos tempos, como o João comentou, era realmente tratar as comorbidades. Então, aquele indivíduo que era hipertenso, a gente devia tratar a hipertensão, naquele indivíduo que era diabético, a gente devia tratar o diabetes, aquele indivíduo que tinha uma apneia do sono, tratar a apneia do sono, mas muitas vezes a gente esquecia da etiologia. Então, hoje tem muitos trabalhos, tem um trabalho interessante, que foi feito pelo grupo da França, que ele correlaciona os 8 estudos que avaliaram insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada com todas as drogas, Entresto, beta-block, espirulactona, candesartana, e nenhuma droga mudou a história natural. E quando você pega a corte de pacientes que têm amiloidose, como o professor Otávio muito bem comentou, existe uma superposição de critérios de inclusão desses pacientes. Então, chamando a atenção que talvez o mais importante não é tratar a síndrome manifesta da insuficiência cardíaca, mas tratar talvez a doença etiológica. A gente tem um fenótipo muito característico, como o João muito bem comentou, que é aquela paciente idosa, que tem seus 70 anos, que tem sua hipertensão, tem o seu diabetes, e que desenvolve insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esses pacientes têm muitas vezes hipertrofia concêntrica, e o mais importante, talvez, nesse subgrupo de pacientes, é tratar adequadamente a hipertensão e as comorbidades para poder tentar mudar a história natural. Eu sou um cara que escrevo muito, trabalho muito, atendo paciente, aquela coisa toda, e a minha mão, de vez em quando, ela trava. Parece que eu tenho a síndrome do túnel do carpo. Isso já é suficiente para falar que eu tenho amiloidose? Já senil, pelo menos? Obrigado pela pergunta. Eu acho que você tocou num ponto super importante e que serve de alerta para os clínicos que estão expostos a esses possíveis casos, né? É claro que todos aqui sabem que eu trabalho com imagem, existe um entusiasmo muito grande por ver aquelas imagens sofisticadas, mas a clínica é soberana. E eu acho que ela é mais soberana nas miocardiopatias infiltrativas, que costumam ser ricas do ponto de vista clínico e do ponto de vista de red flags. Então, a amiloidose cursa muitas vezes com manifestações que antecedem as manifestações do coração, e dentre elas o túnel do carpo, a neuropatia, assim como a alteração renal, podem aparecer antes. Então, sim, eu acho que é um sinal de alerta, mas é claro que a gente precisa ver se existe alguma exposição para, de fato, não ter outras causas para alteração aí do túnel do carpo que você comentou. Uma pergunta para os dois. Por que normalmente a gente fala em CFEP, se fala em hipertrofia e se fala em amiloidose? Começando com o Fabinho. Pode repetir, por gentileza, João? Toda vez que a gente fala em diagnóstico diferencial da ICFEP, as duas principais causas é hipertrófica e amiloidose. Por que isso? Eu acho que porque principalmente a hipertrófica é uma das doenças mais prevalentes, é 1 para 500. Então é uma causa bem prevalente de insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada. E como o amigo Otávio muito bem comentou, 25% dos idosos
acima de 80 anos podem ter insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Então, e hoje são causas tratáveis, são causas que a gente tem como mudar a história natural. Então, está vindo droga para cardiopatia hipertrófica, já tem várias drogas para cardiopatia amiloidótica. Então, hoje, quando a gente tem uma doença tratável, fica muito mais fácil a gente falar. Talvez, possivelmente, nós vamos estar falando também depois no futuro de Fabry, depósito de glicogênio, dependendo da faixa etária, mas acho que por serem doenças mais prevalentes e ter um tratamento hoje adequado, talvez sejam mais pensadas. Não, eu concordo plenamente com o que o Fábio falou, e talvez a gente fale muito mais de amiloidose, de miocardiopatia hipertrófica, e menos das doenças infiltrativas. Eu não consegui na minha aula colocar tudo, mas, por exemplo, a prevalência de doença de Fabry em nascidos vivos, classicamente, é 1 para 40 mil. Então, assim, é muito mais raro, né? Mas essas doenças estão aí. Tem um dado muito interessante que eu também não consegui colocar pela brevidade do tempo, mas se a gente pegar, por exemplo, cortes de pacientes com hipertrofia, sem uma causa definida, então o Fabinho vai lá no ambulatório dele e fala, eu não sei de onde vem essa hipertrofia, e esses pacientes estão aí, não é? Então ele excluiu a miocardiopatia hipertrófica, a amiloidose, e por história ele não consegue caracterizar. Quando você faz a triagem de Fabry nessa população, pode chegar até 3%, 4%. Isso não é tão raro assim. Então, a importância, talvez, para o cardiologista é aqueles pacientes com hipertrofia sem uma causa definida, eu pensar nessas doenças menos comuns, entre elas a doença de Fabry, e aí outras doenças infiltrativas devem ser também aventadas. Eu acho que numa situação dessa, os exames subsidiários são muito importantes, né? Não tem como você achar que só o eletro pode resolver o diagnóstico etiológico. Eu acho que aí você vai precisar de cintilografia, você vai precisar de ressonância, muitas vezes você precisa fazer até cardiopulmonar invasivo, ou até um teste mais invasivo, justamente para a gente achar a possível etiologia. E que muitas vezes não vai se descobrir, né? Muitas vezes a gente vai procurar, vai fazer. Uma coisa que eu tenho muita dúvida, Fábio, é em relação à genética, se os perfis genéticos vale a pena fazer e se isso traz algum benefício em termos de tratamento. E, Otávio, se a ressonância ela é uma segunda opção depois do eletro, para esses casos que a gente pensa, né? Eu acho que sempre vale a pena. Hoje quem estuda miocardiopatia, Félix, Otávio, João, que são exímios cardiologistas que estudam miocardiopatia, eu não vejo hoje o estudo da miocardiopatia sem 2 métodos complementares, sem a ressonância e sem estudo genético. Então, eu acho que esses 2 métodos vêm agregar e muito no diagnóstico e principalmente, talvez, no prognóstico dos pacientes. Como eu comentei rapidamente, o próprio Mavacantem, o paciente que talvez que se beneficie bastante é aquele que tem uma genética positiva de cardiopatia hipertrófica. Ainda se questiona, será que o paciente que é o genótipo negativo também teria um benefício tão grande? Possivelmente sim, mas o que eles estão focando basicamente é o tipo de alteração genotípica que esse paciente possa desenvolver. Além disso, a gente sabe que tem algumas mutações de miocardiopatias que dá um fenótipo de hipertrofia não tão evidente, mas um risco de mortalidade muito grande. É o que a gente vê também, amigo João, na miocardiopatia dilatada. Você tem paciente com disfunção fenotípica com dilatação, mas aquele com laminina, que é quase 6%, é aquele que tem maior risco de distúrbios de condução e mortalidade. Então, com certeza, a genética pode diferenciar aquele paciente que tem um pior prognóstico ou não. Então, eu vejo a genética hoje, sim, não só na diferenciação das hipertrofias, como a gente pode fazer um diagnóstico de Fabry, amiloidose, que tem um componente genética, Danon, PRK2, mas principalmente no prognóstico dos pacientes, tanto com dilatado como hipertróficos. João, a minha resposta vai na mesma linha do professor Fábio. Eu acho que a imagem avançada, a ressonância com mapeamento de T1, T2, são ferramentas úteis para os clínicos tentarem desvendar esse universo aí de doenças, mas veja, o que me incomoda é você acreditar muito num método. Então, na prática clínica, o que eu vejo às vezes é
faz uma ressonância e descobre qual que é a doença infiltrativa. Não é verdade, isso não é verdade. Quando vem um caso para a gente, e como eu também atendo o ambulatório e faço a imagem, quando vem um paciente para fazer a imagem com a gente faz uma consulta com o paciente, senta com ele, quero ver o eletro, quero ver a história clínica, e aí a gente junta tudo. A ressonância vai ser um quadradinho assim, para fechar a construção do diagnóstico. De novo, eu acho errado, faz uma ressonância para ver o diagnóstico. Não, olha, eu tenho esse paciente com essa característica, esse eletro, essa dúvida, será que a ressonância dá alguma informação a mais? Aí ela dá, aí ela é um tiro certeiro. Bom, perfeito. Eu teria aqui pelo menos mais umas 70 perguntas. Eu fiquei aqui ouvindo, me mandaram ficar calado, mas eu fiquei louco aqui para perguntar se eu não tiver ressonância aqui que eu faço, se eu não tiver genética aqui que eu faço. Mas eu acho que essa sessão foi muito produtiva, e eu agradeço muito ao professor Otávio, ao professor Fábio, ao professor João. Eu acho que ficou muito claro para quem está acompanhando esse nosso evento de hoje, do dia inteiro de Cefep, o quanto é importante nesse universo de Cefep a gente pescar alguns pacientes que às vezes o fenótipo ainda não está tão hipertrofiado, mas eventualmente esses indivíduos já têm alguma doença que primária do miocárdio que está levando à manifestação de insuficiência cardíaca, e a fração de ejeção ainda é preservada nessa população. Queria muito agradecer vocês, agradecer João, Fábio, Otávio, pelas apresentações, e eu acho que nós vamos voltar com o Albuquerque lá no estúdio. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos que estão aqui com a gente participando. Obrigado. Obrigado, Félix. Mesa primorosa. E as suas 70 perguntas ficam para o Congresso do DEIC em Curitiba. Vamos colocá-las lá. Gente, nós teremos um breve intervalo e depois nós voltamos com a mesa redonda com um tema bem atual, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida. Teremos esse pequeno intervalo e voltamos já.